Olá, pessoal, tudo bem? Professor Luiz Fernando aqui na área, seu professor de História. A nossa aula, nós temos aqui a introdução sobre a Guerra Fria I e seus desdobramentos. Logo de cara aqui a gente tem essa charge, mostrando aqui a bipolarização do mundo. De um lado, a União Soviética e de outro, os Estados Unidos da América. O tio Sam e o Stalin. Então, Stalin representando o socialismo e os Estados Unidos representando o capitalismo. Beleza? Mas, galera, tem que lembrar também que neste momento da Guerra Fria, a partir de 1947, nós temos os antecedentes, ou seja, a reunião dos três grandes, dos três grandes líderes que conseguiram derrotar a Alemanha nazista e a guerra no Pacífico, encabeçada pelo Japão. Esses três grandes são o Winston Churchill, da Inglaterra, nós temos o Franklin Delano Roosevelt, dos Estados Unidos, e o Joseph Stalin, representando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, esses três grandes, eles ditaram, às vésperas da guerra acabar, algumas determinações, certo, que vão aí ser colocadas em práticas a partir de 1946. Então, eles vão ditar as regras da nova ordem mundial. Só que essa nova ordem mundial, a partir de 1946, o mundo estava bipolarizado. E esse tio Sam, na verdade, o presidente dos Estados Unidos da América, Harry Truman, ele vai declarar guerra ao avanço do socialismo. Então, nós temos o quê? Uma guerra político-ideológica. Temos um historiador que ele falou: a paz impossível e a guerra improvável. Então, essa frase do Raymond Aron, ela é uma síntese do que foi a Guerra Fria. Então, uma disputa política e ideológica onde as potências políticas e militares de 1947 a 1989 ameaçavam-se mutuamente em utilizar as suas armas de destruição em massa. Beleza? Então, vamos aqui para o nosso esquema. O contexto histórico do pós-Segunda Guerra Mundial deu ao mundo uma nova configuração, a bipolarização, como está aqui representado pela charte. O enfraquecimento europeu permitiu a formação de duas superpotências ideológicas antagônicas, ou seja, com pensamento distinto, os Estados Unidos e a União Soviética. Essa bipolarização entre 1947 e 1989 ficou conhecida como Guerra Fria. O termo frio deriva do fato de não ter havido conflito direto entre as potências, mas as superpotências elas vão incentivar guerras regionais em todo o planeta. E uma delas incentiva, por exemplo, a formação de ditaduras de direita na América Latina, por exemplo. Ditaduras seguindo o modelo capitalista na América Latina. Claro, os Estados Unidos da América. Mas por que isso ocorre? Porque lá em Cuba, na Revolução Cubana liderada por Fidel Castro, em 1962, se aproximou definitivamente da União Soviética. Isso provocou um temor na política externa capitalista dos Estados Unidos. Então, a ideia era evitar o máximo possível que ideologias antagônicas influenciassem territórios dominados por uma ou outra potência, o qual teria gerado a Terceira Guerra Mundial. Existiram inúmeros conflitos indiretos, baseados geralmente no seguinte princípio: os Estados Unidos, de um lado, impediram o avanço do socialismo e a União Soviética expandir o socialismo. Na década de 1940, nós temos as origens da Guerra Fria. Pessoal, essa tela aqui mostra os antecedentes da Guerra Fria, tá? Ou seja, as conferências que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, lideradas pelos três grandes, Churchill,
Roosevelt e Stalin. Em plena Segunda Guerra, ocorreram os primeiros debates que originaram a Guerra Fria. Na Conferência de Teherã, em 1943, os soviéticos demonstraram seus interesses de expandir o socialismo. Tal ideia foi confirmada na Conferência de Yalta de 1945, deixando a Europa Oriental sob a influência soviética. Em 1946, Churchill, ex-primeiro-ministro inglês, ao visitar os Estados Unidos, fez um discurso apontando a necessidade do auxílio econômico à Grécia e à Turquia, diante da ameaça da expansão do socialismo na Europa Oriental. Ou seja, partidos de esquerda da Grécia e da Turquia estavam vencendo as eleições. Isso deixou o Churchill preocupado. Haja vista que a Europa decadente, após a Segunda Guerra Mundial, não tinha como investir, financiar e apoiar os partidos de direita desses países. Então, daí a ameaça que Churchill declara nos Estados Unidos. Então, a ideia era uma ajuda dos Estados Unidos para combater o avanço do comunismo na Europa Oriental. Churchill chamou de cortina de ferro. Olha só o meu mapa. Europa após a Segunda Guerra Mundial. E essa linha vermelha aqui que eu vou reforçar, vou cobri-la, é essa linha aqui, essa divisão da Europa em comunista ou socialista, de um lado, liderado pela União Soviética, e capitalista, do lado ocidental, Churchill chamou de cortina de ferro. A presença do Exército Vermelho e da influência soviética nesses países aqui da Europa Oriental. E havia o quê? O temor de que a Turquia caísse nas mãos ou sob a área de influência soviética. E a Grécia também aqui embaixo. Então você tem aí a cortina de ferro. É uma metáfora, beleza? Cortina de ferro. É uma metáfora para falar da divisão europeia entre capitalistas e socialistas. A ação norte-americana, após o discurso do Churchill, veio no ano seguinte, por meio da doutrina Truman, em 1947, quando ele declara a guerra ao avanço do socialismo. Então, nós temos aqui, no quadro, Doutrina Truman, de 1947. Foi um conjunto de ações norte-americanas visando impedir o avanço do socialismo. Seu nome deriva do Congresso, no Congresso feito pelo presidente Harry Truman. É considerado historicamente o início da Guerra Fria, ou seja, uma declaração de guerra ao socialismo soviético. Agora, olha só, os desdobramentos do início da Guerra Fria. Por isso que a gente chama de Guerra Fria I. Quais foram os primeiros desdobramentos? A primeira medida antissocialista dos Estados Unidos da América é o Plano Marshall, um plano de ajuda econômica aos países europeus empobrecidos pela guerra. Beneficiou a Grécia, a Turquia e nações da Europa Ocidental. Ou seja, chegou o dinheiro, chegou a ajuda Marshall. Tá? O único socialista que aceitou o capital norte-americano foi a Iugoslávia, apesar da pressão soviética. Os Estados Unidos, eles prometeram a ajuda Marshall, ou Plano Marshall, com recursos financeiros da Europa inteira. E lá, a Iugoslávia aceitou. A Iugoslávia, ela era um país socialista, mas não pertencia ao bloco liderado pela União Soviética. O general Tito manteve a Iugoslávia neutra. E aí a Iugoslávia, a gente pode destacá-la que ela se tornou um país do bloco do terceiro mundo. Bloco do terceiro mundo. Ou seja, o bloco dos países não alinhados. Apenas os europeus receberam auxílio econômico. Auxílio econômico? Claro que não. O Plano Marshall destinou-se à Europa, mas existiram outros tipos de ajuda, como o Colombo, dirigido ao Japão após o bombardeio das bombas atômicas, e a Aliança para o Progresso na América Latina, onde o presidente John Kennedy ele faz uma forcinha ali financeira para os países da América Latina.
Isso para impedir que alguns países da América Latina tomassem o mesmo rumo de Cuba, ou seja, se tornando comunista. Na área militar, o bloco capitalista organizou a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, em 1949, cujos principais membros foram Estados Unidos, o Canadá e os países da Europa Ocidental. Qual foi a reação da União Soviética a isso tudo? Os soviéticos reagiram organizando o Comecon, Conselho para Ajuda Econômica Mútua, destinado aos países socialistas. Em contrapartida, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, a aliança militar entre a União Soviética e os países da Europa Oriental. Então, a ideia do Pacto de Varsóvia era ajudar os países do bloco soviético que, porventura, sofresse uma ameaça capitalista. Porém, o Pacto de Varsóvia ele atuou em países socialistas temendo medidas liberalizantes, certo? Como foi o caso da Hungria em 1956. Ok? Bom, olha só o que nós temos aqui, o resumo da Guerra Fria. O bloco capitalista e o bloco socialista, superpotências político-militar, Estados Unidos e União Soviética. Professor, você não considera a União Soviética uma potência econômica? Não, eu não considero a União Soviética uma potência econômica, já vista que a União Soviética sofreu duras perdas humanas, certo? E a crise econômica, os gastos da Segunda Guerra Mundial foram enormes. Os gastos para testar a sua primeira bomba atômica eram enormes, ok? Poderia não ter na União Soviética o desemprego, todo mundo trabalhando, mas economicamente ela estava arrasada, perfeito? E os Estados Unidos, sim, uma potência econômica. Por isso que eu tenho o costume de dizer que são duas superpotências políticas e militares. No caso dos Estados Unidos, entra a potência econômica. Plano econômico, o Marshall, já citado, e o Comecon, do Bloco Socialista. A Aliança Militar do Bloco Capitalista, a OTAN, e o Pacto de Varsóvia, do Bloco Socialista. A Agência de Espionagem, Estados Unidos, criou a CIA e o Bloco Soviético, a KGB. Então, citando aqui alguns filmes, né, ou só filmes sobre a Guerra Fria, a gente pode destacar o filme do James Bond, o 007. Tá? Bom, os socialistas também contaram com o Comiform, um comitê de informações de partidos comunistas e de trabalhadores, com o objetivo de apoiar os partidos favoráveis à Revolução Comunista. Ok? Isso aqui, gente, seria assim uma espécie de declaração da doutrina Truman, né? O inverso da doutrina Truman. Então, o Truman ele declara guerra ao socialismo. E a União Soviética faz a sua doutrina, que a gente vai chamar de Comecon, Comitê de Informações de Partidos Comunistas e de Trabalhadores, com o objetivo de apoiar partidos favoráveis à Revolução Comunista. No final da década de 1940, o socialismo dominava a Europa Oriental, abrangendo a Iugoslávia, Polônia, Albânia, Bulgária e Romênia, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental e Hungria. Agora, observe. Destaca aí no teu PDF. Baixa o teu PDF, que está disponível aí na descrição desta aula e grifa. Desse grupo, apenas a Iugoslávia manteve uma postura independente em relação à União Soviética, como nós já citamos anteriormente. Crise na Alemanha do pós-Segunda Guerra Mundial. Fragmentada pela Conferência de Potsdam, a Alemanha viveu o primeiro grande confronto da Guerra Fria. A tentativa de Estados Unidos, Inglaterra e França fortalecer a moeda alemã, o marco, foi recusado pela União Soviética. A reação foi o bloqueio de Berlim, em 1948. Eu dei uma vacilada aqui, galera. 1948, proibindo o acesso dos capitalistas à cidade, que estava na área de influência socialista.
Então vamos fazer aqui, ó, esse mapinha aqui, sendo Berlim aqui, ó. Berlim estava dividida. Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Vou botar aqui, Oriental e Berlim Ocidental. Tem até uma curiosidade aqui nessa informação. Então, a ajuda dos Estados Unidos a Berlim Oriental era feita por terra. Só que, com a tentativa de fortalecer o marco alemão, a União Soviética proíbe esse comércio do lado ocidental com o oriental. Fechou os portões, digamos assim, as fronteiras. E aí o que acontece? Estados Unidos mandavam ajuda para Berlim Oriental via aérea. Então vejo que a União Soviética, né, em 48, ela ainda não tinha bomba atômica, entendeu? Então os Estados Unidos meio que mandava e desmandava ali, certo? Ou seja, não obedecia às determinações do bloco soviético. Mas depois, meu irmão, que a União Soviética ela testou a sua primeira bomba em 49, aí os Estados Unidos já começou a respeitar, certo? Bom, o objetivo era sufocar Berlim Ocidental capitalista, forçando a aderir ao modelo socialista. A solução foi a montagem de uma ponte aérea, abastecendo a cidade pelos aviões norte-americanos. Stalin percebeu o risco de um conflito e retirou o bloqueio no ano seguinte. A consequência foi a divisão da Alemanha em Alemanha Ocidental, a RFA, capital em Bonn, e Alemanha Oriental, a RDA, com capital em Berlim. Nós temos aqui a charge, as duas Alemanhas, com Stalin e o tio Sam. Charge de 1949, representando a disputa da Alemanha entre as duas superpotências da época, Estados Unidos e a União Soviética. Bom, é interessante vocês analisarem a charge, ler a legenda da charge, que eu coloco aqui nos nossos PDFs, porque a prova da SpaceX é uma prova que está mudando. Você que é jovem, que ainda está no terceiro ano, por exemplo, ou no segundo ano, que pretende fazer SpaceX, você sabe que a sua escola, o sistema de educação do Brasil está passando por uma reforma, a reforma do ensino médio, e o Departamento de Ensino e Pesquisa do Exército também vai fazer essas reformas. O Departamento de Ensino e Pesquisa já vem reformulando, né, a sua base curricular do ensino médio, mas, claro, sem perder as características da instituição Exército Brasileiro, certo? A reforma vem. Então, uma questão de história ou de geografia com mapa, com charge, com textos bases mais longos para você interpretar, isso pode acontecer, certo? Não ficaria surpreso se isso acontecer agora na tua prova da SpaceX 2023, beleza? Então, tudo que está aqui no PDF, leia. Legenda, analise. Mapa, leia. Se tiver legenda, leia também, tá bom? Então, vamos lá. O Muro de Berlim foi construído em 1961. A cidade de Berlim permaneceu dividida em 1961, diante de muitas fugas do lado oriental socialista para o ocidental capitalista. Os soviéticos construíram o muro bloqueando o acesso. Então, aqui no nosso mapa, nós temos a Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial. Veja, ela toda dividida em zonas ou setor, zona britânica, a francesa e a estadunidense, tá? E o setor ou zona soviética. Então, a ajuda estadunidense passava por terra, de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. Qual foi a solução da União Soviética? Construir o muro, isolando Berlim Oriental da Ocidental. Então, o Muro de Berlim simbolizou a bipolarização mundial no contexto da Guerra Fria. Então, você tem aí o mundo bipolar. O símbolo, o marco da Guerra Fria é o Muro de Berlim. Lembra que a gente leu a informação que a Guerra Fria foi de 1947 a 1989? E o que ocorre em 1989? Ocorre justamente a queda do Muro de Berlim, representando aí o fim, né, na verdade, o marco da Guerra Fria cai, ok? O marco da Guerra Fria, a bipolarização cai. E o término assim, total da Guerra Fria foi em 1991, com a desagregação da União Soviética. Tá certo? Então,
Tem historiadores que colocam como o período da Guerra Fria, de 1947 a 1991, com a desagregação da União Soviética. Já outros colocam o fim da Guerra Fria não em 1991, mas colocam o fim da Guerra Fria no ano de 1989, quando ocorre a queda do muro. Beleza, galera? Então, fica aí. Na SpaceX, eles usam mais esse, 1947, 1991, tá bom? Não tem uma linha assim, né, de pensamento único, tá? Beleza? Bom, vamos lá. O socialismo chinês, mais outro desdobramento da Guerra Fria 1, o socialismo chinês. Mas aqui a gente volta um pouquinho na história da China. Bom, a China, ela foi atacada, digamos assim, pelas potências imperialistas, o imperialismo europeu, principalmente o britânico, imperialismo na China. Começou lá no século XIX. Você já assistiu essa aula de imperialismo aqui no canal. Então, imperialismo na China, século XIX. Teve os movimentos de resistência, grupos nacionalistas chineses tentaram limitar a influência ocidental na China, não obtiveram êxito, e a ideia dos grupos nacionalistas chineses foi o quê? Ora, se não podemos vencê-los, ou seja, tirar a influência ocidental da China, vamos nos aliar a eles. Mas a proposta era adotar um modelo de governo comum ao dos ocidentais. Então, vamos derrubar o Império da China e proclamar a República. Então, assim, grupos de nacionalistas chineses, liderados por Sun Yat-sen, certo? Proclamou a República na China, ok? Então, ocorre a queda da monarquia chinesa, fim do Império Chinês, e é instituído a República Nacionalista da China. No ano de 1912, Sun Yat-sen assumiu o poder e organizando o Kuomintang, ou seja, o Partido Nacional do Povo. Em contrapartida, surgiu o Partido Comunista Chinês, liderado pelo Mao Tse-tung, como vocês podem observar aqui embaixo. O Kuomintang, os nacionalistas liderados pelo substituto do Chiang Kai-shek, certo? Chiang Kai-shek, ele sai da política em 1920 e assume o nacionalista Chiang Kai-shek. O Sun Yat-sen, na verdade, sai em 1920, entra o Chiang Kai-shek, nacionalista, capitalista, e o líder do PCC, Partido Comunista Chinês, o Mao Tse-tung. Tranquilos? Mao Tse-tung. Então, vamos lá. O que acontece com a China durante a Segunda Guerra Mundial? Ela vai ser invadida pelo Japão e isso vai momentaneamente unir nacionalistas e comunistas para expulsar os japoneses da China. E após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a partir de 1945, volta o conflito entre nacionalistas e comunistas. Mas vamos ver o que temos nessa tela. A repressão dos nacionalistas gerou a longa marcha, ou seja, a repressão dos nacionalistas contra os comunistas gerou a longa marcha, ou seja, a fuga dos membros do PCC pelo interior da China, no qual milhares de pessoas caminharam mais de 10 mil quilômetros entre 1934 e 1935. A invasão japonesa gerou a união de nacionalistas e comunistas a partir de 1937. Com o fim da Segunda Guerra, 1945, a Guerra Civil retornou, sendo vencida pelos comunistas em 1949, dando origem à República Popular da China, liderada por Mao Tse-tung com a ideologia do socialismo. A República Nacionalista da China, na ilha de Taiwan, Formosa, liderada por Chiang Kai-shek, com a ideologia do capitalismo. No fim da década de 1940, a preocupação norte-americana aumentou, pois a China, nação mais populosa do mundo, aderiu ao modelo socialista.
e a União Soviética lançou sua primeira bomba atômica. Daí a necessidade de ajudar, por exemplo, o Japão, né? Essa ilha aqui, ó, mais aqui embaixo, desculpa, aqui em cima, foi mal. Aqui em cima o Japão, para impedir que o Japão, por exemplo, caísse nas mãos de socialistas, certo? Aí vem a ajuda financeira, o Plano Colombo. E também preocupou os Estados Unidos diante da Coreia aqui, ó, certo? Coreia aqui do lado, ó. Para os comunistas chineses e soviéticos, né, dominarem toda a Coreia era uma questão de tempo, segundo a visão dos Estados Unidos. E olha o tamanho da China, certo? O tamanho da China. E só lembrando o seguinte, viu, galera, que a China de Mao Tse-tung, ela era influenciada pela União Soviética, e havia forte ligação entre a União Soviética e a China, com o Stalin. Mas após a morte de Stalin, em 1953, né, Stalin parece que foi em 1953, depois a gente vê aqui se foi realmente 1953, o substituto de Stalin, o Nikita Khrushchev, adotou uma política mais liberalizante. E isso incomodou os líderes do Partido Comunista da China. Então, a partir de 1953, a China cortou laços com a União Soviética de Nikita Khrushchev. Tá beleza? Então vamos lá. Ó. Após a vitória da Revolução Socialista Chinesa, Mao Tse-tung, da foto superior, está aqui em cima ele, Mao Tse-tung, fundou a República Popular da China, enquanto seu rival Chiang Kai-shek, a foto inferior, está aqui ele, Chiang Kai-shek, ele fundava a China nacionalista em Formosa, atual Taiwan, que hoje ainda tem um imbróglio muito grande, né, uma desavença muito grande entre a China continental e a ilha. Bom, desdobramentos da Guerra Fria 1, década de 1950. A década de 1950 foi intensa devido à Guerra Fria. Diversos eventos ocorreram, destacando-se o macartismo, a Guerra da Coreia, a morte de Stalin, gerando assim o processo de desestalinização e a Revolução Cubana. Desestalinização na União Soviética, beleza? O macartismo foi o radicalismo antissocialista desenvolvido nos Estados Unidos pelo senador Joseph McCarthy entre 1950 e 1953. Consistiu na perseguição a intelectuais, artistas, sindicalistas, professores ou demais pessoas possivelmente envolvidas com os ideais socialistas. Um grande ícone do cinema estadunidense perseguido pelo macartismo foi o Charles Chaplin. Tá aqui, ó. Tá? Os casos mais famosos foram a perseguição a Charles Chaplin, e a condenação à morte por espionagem do casal Rosenberg em 1953. A opinião pública em defesa da liberdade levantou-se contra McCarthy, que recebeu uma censura do Senado em 1954. Afastando-se da política, morreu sem prestígio em 1957. Está aí o perseguidor de comunista nos Estados Unidos, Joseph McCarthy. Iniciou uma terrível caça às bruxas, forjando processos, delações e disseminando o pânico comunista pela sociedade norte-americana. Daí, tá? O Joseph McCarthy. A caça às bruxas nos Estados Unidos. Bom, o caso da Coreia, que nós temos a Guerra da Coreia, tá? O título aqui, Guerra da Coreia. 1951 a 1953. Então, olha aqui, o país, Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia, e a Coreia do Sul, a República da Coreia. Região Norte e o Sul, sistema socialismo e o capitalismo. A União Soviética apoia a Coreia do Norte e a China também, tá, galera? E os Estados Unidos apoiou a Coreia do Sul. Inclusive, a ONU, as Nações Unidas, também apoia os coreanos do Sul. A guerra começou em 1950, após a Coreia do Norte invadir a Coreia do Sul, em uma tentativa de unificar o país sob a ideologia do socialismo. Estados Unidos, com o apoio das Nações Unidas, vieram em defesa dos sul-coreanos.
Libertando o Sul, os norte-americanos invadiram a Coreia do Norte. Foi a vez da China socialista em apoiar os norte-coreanos. Resultado desta guerra. Após 3 anos de guerra, em 1953, a guerra terminou sem vencedores. Então foi assinado um armistício. Armistício de Panmunjom. Panmunjom. Desse armistício de Panmunjom, as duas Coreias, eles fazem aí um cessar-fogo, beleza? Então, 27 de julho de 1953, colocaram aí um fim 2 combates entre elas, porém não selou a paz entre os dois países. A divisão das Coreias é pelo paralelo 38 e elas permanecem divididas até os dias atuais. Olha aí o mapa representando a divisão das Coreias. Coreia do Norte, comunista, e a Coreia do Sul, capitalista. A desestalinização. Esse termo desestalinização envolve aí a retirada do pensamento político e ideológico de Stalin. Então vamos lá. A morte de Stalin em 1953 levou o governo soviético, o líder Nikita Khrushchev, que propôs a desestalinização, ou seja, um conjunto de críticas aos abusos cometidos pelo stalinismo. O símbolo da desestalinização foi o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, realizado em 1956, em que Khrushchev denunciou a violência, os expurgos, ou seja, os julgamentos arbitrários feitos pelos juízes mandados, né? Ou seja, obedientes à política de Stalin. Então, as pessoas eram condenadas por homossexualismo, condenadas por corrupção sem cometê-lo, tá certo? Então, os expurgos de Moscou. E aí, muitas pessoas se suicidaram, muitas pessoas foram condenadas à morte por fuzilamento. Partidários do stalinismo foram julgados e condenados, enquanto presos políticos eram libertados. Aí é nesse momento que a China comunista se afasta da União Soviética, beleza? A desestalinização propiciou uma coexistência pacífica com os norte-americanos. Nós iremos falar mais sobre a coexistência pacífica na Guerra Fria II, beleza? Intervenção soviética na Hungria em 1956. Ora, estava havendo uma política de aproximação com os Estados Unidos, coexistência pacífica. Então, os jovens húngaros queriam uma proposta política mais liberalizante. Então, a ideia era fazer uma proposta política liberalizante, mas sem perder o socialismo. Mas, meu irmão, a União Soviética não estava afim de papo com ideias liberalizantes dentro do seu bloco. Então, vamos lá. Em 1956, a Hungria viveu um movimento popular antissoviético criticando os abusos do governo, a ditadura. Queria o quê? Ao fim da censura, ideia liberalizante, mas sem perder o socialismo. No entanto, uma rápida intervenção do exército soviético reprimiu a manifestação, com extrema violência garantindo o socialismo húngaro. Já em um outro momento, lá no Ocidente. Bom, Cuba, galera, Cuba, a ilha, ela se tornou independente em 1898, com apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiaram a independência de Cuba. Claro que os interesses dos Estados Unidos para os Estados Unidos era muito maior do que a independência de Cuba, mas os Estados Unidos apoiaram. Após a independência de Cuba, os cubanos eles redigem a sua Constituição, mas os Estados Unidos, por intermédio de um senador chamado Platt, né, o governo americano obriga o governo cubano a fazer a emenda à Constituição cubana, a chamada Emenda Platt. Então, a Emenda Platt dava autorização dos Estados Unidos de ocuparem uma baía em Cuba, a Baía de Guantánamo, certo?
E se caso houvesse ali uma política que interferisse nos interesses dos Estados Unidos na ilha, os Estados Unidos poderiam invadir a ilha. Então, é isso, a emenda Platt, né, como se fosse, no nosso caso aqui, uma emenda constitucional, né, a Constituição, foi anexada à Constituição cubana. E aí, Cuba, ela vai ser governada de 1903, vamos pegar aqui esse recorte, 1903, até 1959, por várias ditaduras pró-Estados Unidos, ok? E os Estados Unidos e também estadunidenses aconteciam com Cuba, pô. Tá? Cuba era um quintal, Cuba era um local de jogatina, tráfico de drogas e tal, e onde os capitalistas norte-americanos iam lá, certo, usufruir. Inclusive era um país corrupto, ok? E Cuba, ela era grande exportadora de açúcar e os Estados Unidos eram o país que, certo, comprava o açúcar cubano. E, gente, diante desse contexto, nacionalistas cubanos eram críticos às ditaduras. E, no caso da década de 1950, nacionalistas cubanos eram contra a ditadura de Fulgêncio Batista, ex-presidente ditador de Cuba, apoiado pelos Estados Unidos. Então, havia ali uma política de latifúndio, oligarquias no poder, certo? A corrupção, beleza? Droga, jogo de azar e tal, né? Cassinos e tal. Então, os nacionalistas queriam botar um ponto final nisso. Uma população pobre, uma população desassistida, digamos assim, pelo governo cubano. Então, os nacionalistas, liderados por Fidel Castro, resolvem aí fazer a revolução, beleza? A Revolução Cubana. Mas o Fidel Castro, ele não teve assim tanto sucesso na primeira tentativa de fazer a revolução, só terá um grande sucesso em 1959, mas também apoiado pelo Che Guevara, como vocês podem observar aqui na tela. Esse camarada aqui, o Che Guevara, certo? Entre outros, né, o Camilo Cienfuegos, né, Camilo Cienfuegos era outro ajudante, digamos assim, do Fidel Castro. Tranquilo? Bom, nós temos aqui ó, a Revolução Cubana de 1959, observa aqui na tela. Assim como o fim da década de 1940 preocupou os Estados Unidos com a Revolução Chinesa, a década de 1950 terminava com outra ameaça, a Revolução Cubana. Liderada pelos guerrilheiros nacionalistas Fidel Castro e Che Guevara, a Revolução Cubana foi a derrubada do governo de Fulgêncio Batista, aliado norte-americano, vindo a formar uma nação socialista. O Fidel, quando derruba o Fulgêncio, o Fidel buscou apoio dos Estados Unidos, certo? Fidel era um nacionalista, certo? E aí os Estados Unidos, do Kennedy, não apoiou o governo de Fidel. Então, em plena Guerra Fria ali, que restou a Fidel? Se aproximar com a União Soviética. Haja vista que os Estados Unidos, após o êxito da Revolução Cubana, cortou a compra de açúcar de Cuba. E a economia cubana dependia da venda do açúcar para os Estados Unidos. Entendeu? Então, os Estados Unidos, não, eu embargo o comércio de açúcar. E aí o Fidel teve que, né, pedir apoio à União Soviética. E a União Soviética, aproveitando-se dessa situação, resolveu instalar a base de lançamento de mísseis em Cuba. Então, foi o momento em que o mundo, certo, quase que entrou numa guerra de fato, uma guerra nuclear de fato. Mas antes disso, galera, só uma coisa que eu esqueci, é que Estados Unidos, através da CIA, ela incentivou e apoiou uma invasão na ilha de Cuba para derrubar Fidel Castro. E essa tentativa de derrubada de Fidel Castro ficou conhecida como a invasão à Baía dos Porcos. Ok? Foi um fracasso geral. Tá beleza? E aí vem, né, a União Soviética apoiando Cuba e instalando a base de lançamento de mísseis. Claro que os Estados Unidos descobriu através de seus aviões e espiões, e já que a União Soviética estava naquela política de coexistência pacífica, isso parece muito confuso, porque era uma política externa de coexistência com os Estados Unidos, mas a União Soviética resolveu instalar essa base
de lançamento de mísseis. O Nikita Khrushchev foi até os Estados Unidos. Vai aos Estados Unidos, não porque, pô, eu vou aí conversar contigo, meu maior rival. Não, não era isso, porque a ONU é nos Estados Unidos a sede, em Nova York, entendeu? A Secretaria-Geral das Nações Unidas, certo? Fica nos Estados Unidos, Nova York. Então ele foi lá nos Estados Unidos, digamos assim, amenizar os ânimos, né? Aparar as arestas. Nikita Khrushchev prometeu retirar as bases de lançamento de mísseis de Cuba, e os Estados Unidos se comprometeu a não mais invadir a ilha, respeita o governo de Fidel Castro, mas faz os embargos econômicos, e aí, meu irmão, a ilha sofre, certo? Sanções econômicas, mas não só dos Estados Unidos, como ela foi expulsa da OEA, Organização dos Estados Americanos, e aí nenhum Estado americano pôde comercializar com a ilha. Então, eles só tinham ali um mercado consumidor, que era a União Soviética. E esse mercado consumidor de açúcar, que era a União Soviética, meu irmão, só foi até a década de 80. Com a desagregação da União Soviética, velho, Cuba perdeu o seu principal país exportador de açúcar. E hoje a ilha está o que está. Tá bom? Então vamos lá, seguindo aqui. Agora sim, vamos aí para as nossas questões. Então dê uma descansada, beba uma água ou um café. E vamos para as nossas questões sobre Guerra Fria. Olha aí a questão de número 1. Questão de número 1. Se você assim preferir, dê pausa, certo? Eu vou lendo e gabaritando a questão. Aí você dá uma pausa aí no seu vídeo, responde e depois, certo? Prossegue o vídeo para ver o gabarito correto. Eu não faço comentário, você que está assistindo porventura essa aula pela primeira vez, eu não justifico as outras alternativas porque a gente já está fazendo a aula teórica, entendeu? A aula teórica. Eu já fiz um simulado, primeiro simulado aqui do canal História para Vencer. Vou deixar o link também aqui na descrição desse simulado. Então, lá no simulado, a gente vai resolvendo questão por questão e vamos justificando as alternativas erradas. Tá beleza? Então, é assim que funciona a metodologia de uma videoaula. Tá certo? Então, vamos que vamos aqui para a nossa primeira questão. No final da década de 1950, reagindo à situação de dependência em relação aos Estados Unidos, um grupo de guerrilheiros comandados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara derrubou Fulgêncio Batista do poder, em Cuba, na chamada Revolução Cubana. Fidel permaneceria autocraticamente no poder por 49 anos. A respeito do assunto, é correto afirmar que letra? É correto afirmar a letra A. Em 1991, com o fim da Guerra Fria, principal parceiro econômico de Cuba, a economia da ilha foi seriamente abalada, o que levou Fidel Castro a flexibilizar a economia, permitindo a abertura para atividades capitalistas e investindo no turismo. Bom, a crise dos mísseis, aqui na letra B, vamos justificar isso aqui. Foi em 1962 e eles não instalaram a base na área de Guantánamo, porque essa área de Guantánamo pertencia aos Estados Unidos, certo? Lembra lá da Emenda Platt? Emenda Platt, a Baía de Guantánamo pertence aos Estados Unidos, é o território norte-americano, lá tem uma base militar lá, em Guantánamo. E com a Revolução Cubana, a Guantánamo não foi entregue aos cubanos, ainda é uma área de controle estadunidense. Nos 49 anos, no governo de Fidel Castro, os cidadãos cubanos puderam viajar ou emigrar livremente, não é assim. A letra C que eu pulei, a Revolução Cubana iniciou-se com um episódio que ficou conhecido como Invasão à Baía dos Porcos, negativa, a invasão à Baía dos Porcos foi uma tentativa de derrubar Fidel. E a letra E,
além dos inegáveis avanços sociais alcançados, Cuba diversificou sua produção agrícola, conseguiu avançar na industrialização. Não, né? Como é que vai comprar matéria-prima para uma indústria com severos embargos econômicos? 2. Após cerca de 3 anos de intensos combates e milhões de baixas, em julho de 1953, foi assinado o Armistício de Panmunjom, que confirmou a divisão da Coreia. Leia afirmações abaixo e responda. Vai dando pause aí que eu vou gabaritar a questão. Resposta é a letra D de dado. Apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas. Bom, vamos ver a 1. O armistício de Panmunjom selou a paz definitiva entre as duas Coreias e os Estados Unidos. Não, eles estão, né, em guerra. Porém, há um armistício, certo? Os combates foram cessados. 3. O armistício de Panmunjom acirrou diferenças ideológicas entre Estados Unidos capitalistas e a União Soviética socialista, dando início à Guerra Fria. Não, pô. O que dá início à Guerra Fria é o discurso do Harry Truman, após ouvir seu colega Churchill sobre o perigo da União Soviética em querer apoiar partidos de esquerda na Turquia e na Grécia. 3. Em 1962, tem lugar a crise dos mísseis, quando Kennedy começava novamente a invadir Cuba, pretexto a instalação de mísseis soviéticos na ilha. Sem consultar os cubanos, os soviéticos terminam por desmantelar os foguetes que haviam sido oferecidos para a proteção do regime de Fidel. Tendo em vista essa informação, é correto afirmar: em 1961, o governo estadunidense patrocinou a invasão da Baía dos Porcos, no sul de Cuba, por tropas integradas por exilados cubanos. É a letra E. Não tiveram sucesso. 4. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi estabelecida em Washington em 4 de abril de 1949. Sua criação está relacionada à letra OTAN. Letra D. Ao contexto de polarização político-militar entre os países capitalistas e socialistas. 5. Em 12 de março de 1947, em mensagem enviada ao Congresso, o presidente norte-americano Harry Truman declarou que acreditava que a política dos Estados Unidos deve consistir no apoio aos povos livres que estão resistindo à subjugação por minorias armadas ou pressões externas. Esse é o ponto de partida da doutrina Truman. Essa doutrina é reforçada em 1949, pois a letra C. Guerra do Vietnã só começa a partir de 1965. 1961, professor. Porra, deixa 1965 também. A Revolução Socialista na Mongólia, nada a ver. A Iugoslávia, comanda a criação do Pacto de Varsóvia. A Iugoslávia, ela se mantém neutra, tá? É socialista, aceitou a ajuda Marshall e se manteve neutra. Revolução Iraniana, só em 1979. Forma-se o mercado comum europeu, Stalin afastado do poder soviético. Tá? Stalin não é afastado, ele morre, causas naturais. A União Soviética invade a Hungria, o Egito nacionaliza o canal de Suez. A invasão do Pacto de Varsóvia à Hungria foi em 1956. E a estatização do canal de Suez também em 1956. Tá bom? Pelo Nasser, né? O presidente do Egito, Nasser, nacionalizou o canal de Suez.
Beleza? Então, a doutrina é reforçada em 49. Ocorre a Revolução Chinesa e há o primeiro experimento bélico nuclear soviético. E a outra, naqueles tempos havia equilíbrio e medo de destruição mútua. Naqueles tempos, uma parte tinha medo de dar um passo extra sem consultar as outras. Era, com certeza, uma paz frágil e assustadora, mas vista de hoje, ela nos parece suficientemente confiável. Hoje, parece que a paz não é tão confiável. A declaração do presidente russo Vladimir Putin, dada em fevereiro de 2007, evoca. Então aqui, gente, eu trouxe uma questão que você tem que compreender, analisar e compreender o texto. Como caiu uma questão, né, na última prova da SpaceX. Então você tem aqui uma questão que a resposta está no texto. Isso é uma das mudanças da SpaceX, tá? E, embora seja uma questão da FGV, é um estilo de questão que a SpaceX ela gradativamente está implantando no seu modelo de questão, tá bom? Então, a resposta aqui é a letra E, o mundo bipolarizado da Guerra Fria. Quando ele diz, ó, naqueles tempos havia equilíbrio e medo de destruição mútua. Naquele tempo atrás, medo da Guerra Fria. Naqueles tempos, uma parte tinha medo de dar um passo extra sem consultar as outras. Era, com certeza, uma paz frágil e assustadora, mas vista de hoje, ela nos parece suficientemente confiável. Então tá aí. Hoje parece que a paz não é tão confiável. Então faz uma alusão à Guerra Fria, ao mundo bipolarizado. Então é isso aí, guerreiros e guerreiras. Ficamos por aqui. Se inscreva no canal que não é inscrito. Deixa like. Forte abraço, Brasil. E até uma próxima.